Olá, meus amigos. Continuando aí, vamos continuar a leitura do livro do Ortega y Gasset. Nós já vamos entrar aí no capítulo 5. A necessidade da filosofia. Presente e compresente. O ser fundamental. Autonomia e pantonomia. Defesa do teólogo contra o místico. Ao enunciar o problema da filosofia, constatamos que era mais radical que se pode imaginar, que era ultra problemático. Por outro lado, vimos quanto mais problemático for um problema, mais pura será a atitude cognitiva, teorética, que o percebe e esquadrinha. Por isso a filosofia é o esforço intelectual por excelência, em comparação com o qual todas as outras ciências, inclusive matemática pura, conservam um resto de pragmatismo. Mas essa mesma pureza e extremo heroísmo intelectual que a filosofia encerra não dá a ela um caráter desaforado, frenético? Tem bom senso colocar-se em um problema tão descomunal como o filosófico? Se fôssemos começar a falar aqui de probabilidades, seria necessário declarar que o bom êxito com o intento chamado filosofia é o menos provável do mundo. Parece, dizia eu, uma empreitada louca. Por que tentá-la? Por que não se contentar com viver e evitar o filosofar? Se não é provável o sucesso de seu empenho, a filosofia não serve para nada. Não há necessidade dela, perfeitamente. Mas, pelo visto, é um fato que há homens para os quais o supérfluo é o necessário. Recordávamos a divina oposição entre Marta utilíssima e Maria supérflua. A verdade é, e a isso aludem em última instância as palavras de Cristo, que não existe essa dualidade definitiva, e que a vida mesma, incluindo a vida orgânica ou biológica, é, afinal, incompreensível como utilidade, só é explicável como imenso fenômeno esportivo. Assim, esse fato, ao fim e ao cabo vital, que é filosofar, é necessário. Não é necessário? Se por necessário se entende ser útil, entre aspas, para outra coisa, a filosofia não é, pelo menos primariamente, necessária. Mas a necessidade do útil é só relativa a seu fim. A verdadeira necessidade é a que o ser sente de ser o que é, a ave de voar, o peixe de andar e o intelecto de filosofar. Essa necessidade de exercer a função ou ato que somos é a mais elevada e mais essencial. Por isso Aristóteles não vacila em dizer a respeito das ciências: Anankatiterai pasai aneinon do demia. Ou demia. Traduzindo, nota de rodapé 16, Metafísica 983 a 10. Todas são mais necessárias do que esta, mas superior nenhuma. Sugestivamente, Platão, quando quer dar a mais audaz definição da filosofia, lá na hora culminante de seu pensar mais rigoroso, lá em pleno diálogo sophistes, dirá que a filosofia é episteme ton eleuteron,
cuja tradução mais exata é esta: a ciência dos esportistas. O que teria acontecido a Platão se tivesse dito isso? E se, além disso, tivesse colocado sua dissertação num ginásio público onde os jovens elegantes de Atenas, atraídos pela cabeça redonda de Sócrates, se aglomeravam em torno de sua palavra como mariposas em torno de uma lâmpada. Esticavam para ele seus longos pescoços de escóbulos. Esticavam para ele seus longos pescoços de discóbulos? Mas deixemos o amigo Platão e sigamos perscrutando a amiga verdade. A filosofia não brota por razão de utilidade, mas tampouco por sem razão de capricho. É constitutivamente necessária ao intelecto. Por quê? Sua marca radical era buscar tudo, enquanto tudo capturar o universo, caçar o unicórnio. Mas por que esse desejo? Por que não nos contentamos com o que, sem filosofar, encontramos no mundo, com o que já está patente diante de nós? Por esta simples razão, tudo que é e está aí, tudo que nos é dado presente, patente, é por sua essência mera parte, pedaço, fragmento, cotoco. Não podemos vê-lo sem prever e sentir a falta da parte faltante. Em todo ser dado, em todo dado do mundo, encontramos sua essencial linha de fratura, seu caráter de sua parte. Vemos a ferida, sua mutilação ontológica, grita-nos sua dor de amputado, sua nostalgia do pedaço que lhe falta para ser completo, seu divino descontentamento. Há 12 anos, falando em Buenos Aires, eu definia descontentamento, abre aspas, como um amar sem amado, como que dor que sentimos em membros que não temos, fecha aspas. É o sentir falta do que não somos, e reconhecemos-nos incompletos ou mancos. Em expressão rigorosa, quero dizer o seguinte: se tomarmos um objeto qualquer dentre os que encontramos no mundo, e prestarmos bastante atenção no que possuímos e tê-lo diante de nós, logo nos daremos conta de que só um fragmento e que, por sê-lo, nos força a pensar em outra realidade que o completa. Assim, as cores que vemos, tão frágil e galante, sempre se nos apresentam diante dos olhos, não são o que primeira vista parecem ser, quero dizer, não são cores. Toda cor precisa se estender mais ou menos, é derramada em alguma extensão, não há, portanto, cor sem exceção. Ela é só uma parte de um todo que chamaremos de extensão colorida ou cor extensa. Mas essa extensão colorida, por sua vez, não pode ser só extensão colorida. A extensão, para sê-lo, supõe algo que se estenda, que sustente. A extensão e a cor, um substrato ou suporte. A extensão requer, como Leibniz dizia contra Descartes, algo extensione primus. Chamemos, como se faz tradicionalmente, esse suporte de cor extensa de matéria. Ao chegar a ela, parece que finalmente chegamos a algo suficiente. A matéria já não precisa ser sustentada por nada. E está aí, por si, e não como a cor, que é o que existe por outro graças à matéria que a sustenta. Mas agora nos ocorre esta suspeita: se a matéria, uma vez que existe, está aí, se basta a si mesma, não pode dar-se ao ser. Não pode vir a ser por sua própria capacidade. Não se pode pensar em matéria sem vê-la como algo que foi posto na existência por algum outro poder. Como não se pode ver flecha no ar sem que busquemos a mão que a lançou. É, pois, também um pedaço de um processo mais amplo que a produz, de uma realidade mais ampla que a completa. Tudo isso é trivial e me serve só para esclarecer a ideia em que estamos.
Mais claro, imediatamente me parece outro exemplo. Esse salão é, em sua totalidade, presente na percepção que temos dele. Parece, ao menos em nossa visão, algo completamente completo e suficiente. Compõe do que vemos nele e de nada mais. Ao menos se analisarmos o que, ao vê-lo, há em nossa percepção, parece não haver mais que suas cores, suas luzes, suas formas, seu espaço, e não necessitar de mais nada. Mas se, ao abandoná-lo por um instante, achássemos que na porta terminava o todo, o mundo, que além desse salão não houvesse nada, nem mesmo espaço vazio, nossa mente sofreria um choque de surpresa, porque se a nossa mente não haveria antes mais do que víamos do salão, nos causa surpresa sem necessidade de nenhuma reflexão, que não haja ao redor dele casa e rua, cidade, terra, atmosfera, etc, etc. Pelo visto, em nossa percepção, junto com a presença imediata de seu interior, do que vemos, havia, se bem que de forma latente, todo um vago fundo que, se assumisse, faria falta. Ou seja, este salão não era nem mesmo uma simples percepção, algo completo, mas só primeiro plano que se destaca sobre um fundo vago com o qual contamos tacidamente que só existiria para nós, se bem que a forma oculta e adjunta envolvendo o que, de fato, vemos. Esse fundo vago envolvente não está presente agora, mas está agora com presente. E, com efeito, sempre que vemos algo, este algo se apresenta sobre um fundo latente, obscuro, enorme, de contornos indefinidos, que é simplesmente um mundo de que faz parte, do qual é só um pedaço. O que em cada caso vemos é só um promontório visível que chega até nós do resto latente do mundo. Assim podemos elevar a lei geral essa observação, dizer presente algo está sempre com presente o mundo. E o mesmo acontece se prestarmos atenção à nossa realidade íntima, ao psíquico. O que cada instante vemos de nosso ser interior é só uma pequena parte. Essas ideias que agora pensamos, essa dor que sofremos, essa imagenzinha que se pinta em nosso cenário íntimo, essa emoção que agora sentimos, mas esse pobre montinho de coisas que agora vemos de nós é só o que, em cada caso, chega ao nosso olhar virado para dentro, é como se fosse um só ombro de nosso eu completo e efetivo, que permanece no fundo, como uma grande bacia ou cordilheira da qual a cada instante só vemos recanto de uma paisagem. Pois bem, o mundo, no sentido que demos agora à palavra, é um conjunto de coisas que podemos ir vendo uma após outra, mas que agora não vemos, servem de fundo às que vemos, mas logo serão aquelas as que teremos à frente, imediatas, patentes, dadas. E cada uma é só fragmento. E o mundo não é mais do que coleção ou montante, quer dizer que, por sua vez, o mundo inteiro, o conjunto do que nos é dado e que, por nos ser dado, pode chamar de, abre aspas, nosso mundo, fecha aspas, será também um fragmento enorme, colossal, mas fragmento nada mais. O mundo também não se explica a si mesmo. Pelo contrário, quando nos colocamos teoricamente diante dele, só nos é dado um problema. Em que consiste o problemático do problema? Tomemos o exemplo inveterado. O pau d'água parece reto ao tato, não reto à vista. O intelecto quer se aproximar de uma dessas aparências, mas a outra se levanta
com direitos iguais, o intelecto sente a angústia de não poder repousar em nenhuma e busca uma solução, busca salvar-se fazendo delas meras aparências. O problema é a consciência de um ser e um não ser, de uma contradição, como dizia Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, fecha aspas. Do mesmo modo, o mundo que vemos é, porém, ao mesmo tempo, não se basta a si mesmo, não sustenta seu próprio ser, grita o que lhe falta. Proclama seu não ser e nos obriga a filosofar, porque isto é filosofar, buscar para o mundo sua integridade, completá-lo em universo e construir, parte a parte, um todo onde ele possa se alojar e descansar. O mundo é um objeto insuficiente, fragmentário, um objeto fundado em algo que não é ele, que não é o dado. Esse algo tem, pois, uma missão, sensu stricto, fundamentadora, ao ser fundamental, como Kant dizia, abre aspas, quando o condicional nos é dado, o incondicional nos é posto como problema, fecha aspas. Eis aqui o decisivo problema filosófico, a necessidade mental, que nos dispara em sua direção. Agora preste atenção, por um momento, a situação peculiar que se cria em relação a esse ser postulado e não dado em relação a esse ser fundamental. Não cabe buscá-lo como uma coisa do mundo que até hoje não nos é presente, mas que talvez amanhã se manifeste diante de nós. O ser fundamental, por sua essência mesma, não é um dado, nunca é de um presente para o conhecimento, é justamente o que falta a todo o presente. Como sabemos dele, curiosa aventura a desse estranho ser. Quando falta uma peça no mosaico, reconhecemos-la pelo buraco que deixa. O que vemos dela é sua ausência. Seu modo de estar presente é faltar, portanto, estar ausente. De modo análogo, o ser fundamental e o eterno essencial ausente, e o que sempre falta no mundo. E dele vemos só a ferida que sua ausência deixou, como vemos no aleijado o braço faltante, e temos que defini-lo desenhando o perfil da ferida, descrevendo a linha da fratura. Por seu caráter de ser fundamental, não pode se parecer como ser dado que é precisamente um ser secundário e fundamentado. Ele é, por essência, o completamente outro e formalmente distinto, ou absolutamente exótico. Creio que seja adequado neste momento frisar bastante a heterogeneidade. O que esse ser fundamental tem de distante e incomparável com todo ser inframundano, em vez de criar ilusões a respeito de sua proximidade e semelhança com as coisas que nos são dadas e notórias. Nesse sentido, se bem que só nesse, simpatizo com os que se negaram a tornar caseiro, doméstico e quase nosso vizinho o ser transcendente. Como nas religiões aparece sobre o nome de Deus, isso que em filosofia surge como um problema e fundamento para o mundo, encontramos também nelas as duas atitudes, os que trazem Deus demasiado perto, como Santa Teresa, fazem andar entre as panelas, e os que, a meu ver, com maior respeito e mais tato filosófico, o afastam e o transpõem. Sempre nesse contexto, me emociona recordar a figura de Marcião, o primeiro grande heresiarca do cristianismo, a quem, não obstante ter de chamá-lo primogênito de Satã, entre aspas, a igreja, com a fina consciência sempre tratou com inabitual consideração, porque o fato era, fora do dogma, varão em tudo exemplar. Marcião, como todo o gnosticismo, parte de uma consciência hipersensível para o caráter de limitação, de defeito, de insuficiência inerente a todo o mundano. Por isso, não admite que o verdadeiro e supremo Deus
tenha nada a ver com o mundo. Ele é o absolutamente distinto, e outro em relação ao mundo é allotrios. De outro modo ficaria contaminado moral. De outro modo ficaria contaminado moral e ontologicamente com a imperfeição e limitação desse. E por isso, segundo ele, não possa ser o supremo autêntico, Deus, o criador do mundo. Seria assim criador do insuficiente, portanto, ele mesmo é insuficiente. E buscamos em contraponto ao mundo a perfeita suficiência. Criar algo é, ao cabo, interpreto agora Marcião, contaminar-se com o criado. O Deus Criador é um poder segundo, é o Deus do Antigo Testamento, um Deus que tem muito de intramundano, Deus da justiça e Deus dos exércitos, o que supõe que esteja indissoluvelmente referido ao crime e à luta. Ao contrário, o verdadeiro Deus não é justo e simplesmente bom, é simplesmente bom. Não é justiça, mas caridade, amor. Existe eternamente alheio ao mundo e ausente do mundo, em absoluta distância dele, intocado por ele. Por isso só podemos chamá-lo por excelência de o Deus estrangeiro, entre aspas, mas justamente por ser o absolutamente outro em relação ao mundo, completa-o justamente por não ter que ver com o mundo, salvam, e essa é, para o gnóstico, a obra mais altamente divina, não criar o mundo mal como o demiurgo pagão, mas, ao contrário, descriá-lo, anular sua maldade constitutiva, ou seja, salvá-lo. Mesmo sendo necessário frisar essa distância, isso, entretanto, não basta. O gnosticismo está aí, e é exagero desse momento do Deus exsuperantíssimos. Falta a viagem de volta. Não fiz uma confissão de marcianismo. Não posso fazê-la. Ao passo que este fala de Deus, problema de teologia, e isso para nós era só uma ilustração marginal. Falamos só do ser fundamental, tema exclusivo da filosofia. A filosofia é o conhecimento do universo ou tudo quanto há. Já vimos que isso acarretava para o filósofo a obrigação de colocar-se um problema absoluto, ou seja, de não partir tranquilamente de crenças prévias, de não dar nada por sabido antecipado. O que é sabido é o que já não é problema, e o sabido fora. Parte ou antes da filosofia é sabido desde um ponto de vista parcial e não universal. É um saber de nível inferior que não pode ser aproveitado da atitude onde se move em atividade e conhecimento filosófico. Visto desde a altura filosófica, do outro saber tem um caráter de ingenuidade e de relativa falsidade, quer dizer, torna-se outra vez problemático. Por isso, Nicolau de Cusa chamava as ciências de douta ignorância. Essa situação do filósofo, inseparável de seu extremo heroísmo intelectual, e que seria tão incômoda se não o levasse a ela sua inevitável vocação, impõe ao seu pensamento o que chamo de imperativa de autonomia. Esse princípio metódico significa a renúncia de se apoiar em qualquer coisa anterior à filosofia, mesmo a que vai fazendo, e ao compromisso de não partir de verdades supostas. A filosofia é uma ciência sem suposições. Entendo, por tal, um sistema de verdades que se construiu sem admitir como seu fundamento nenhuma verdade que se dá por comprovada fora do próprio sistema. Portanto, não há qualquer consentimento filosófico que o filósofo não tenha de forjar com seus próprios meios. Portanto, a filosofia é lei intelectual de si mesma e autônoma. E isso chama o princípio de autonomia. E ele nos liga, sem perda alguma, a todo o passado criticista da filosofia.
ele nos remonta ao grande impulsor do pensamento moderno e nos qualifica como últimos netos de Descartes. Mas não se apeguem à ternura dos netos. No próximo dia vamos acertar as contas com nossos avós. O filósofo começa esvaziando seu espírito de crenças recebidas, convertendo-se numa ilha deserta de verdades, e depois, recluso nessa ínsula, condena-se a um eremitismo metódico. Tal era o sentido da dúvida metódica que Descartes colocou para sempre no umbral do conhecimento filosófico. Seu sentido não era simplesmente duvidar de tudo aquilo que, de fato, suscita dúvida em nós. Isso qualquer homem sensato faz a toda hora. Mas consiste em duvidar, inclusive, do que não se duvida de fato, mas poderia, em princípio, ser duvidável. Essa dúvida instrumental e técnica, que é o bisturi do filósofo, tem um raio de atuação muito mais amplo que o habitual desconfiança do homem, posto que, deixando para trás o duvidoso, se alarga até o duvidável. Por isso Descartes não intitula sua famosa meditação assim: de que com revogue en doute, e sim de que on peut revogue en doute. Fecha aspas. Aqui temos a raiz de um aspecto característico de toda a filosofia, sua fisionomia paradoxal. Toda filosofia é paradoxal. Afasta-se da opinião natural que costumamos a ter na vida, porque considera como teoricamente duvidosas crenças muito elementares que vitalmente não nos parecem questionáveis. Mas uma vez que, por virtude do princípio autonômico, o filósofo se recolheu sobre aquelas pouquíssimas verdades primeiras, das quais nem mesmo teoricamente é possível duvidar, e que por isso provam e comprovam a si mesmas, e têm de voltar o rosto para o universo e conquistá-lo, abarcá-lo íntegro. Esse ponto, ou pontos mínimos de verdade rigorosa, têm de ser elasticamente dilatados até aprisionar quanto há. Contra esse princípio ascético e o recolhimento cauteloso, que é a autonomia, atua um princípio de tensão oposta, o universalismo, o desejo intelectual pelo todo, que chamamos de pantonomia. Não basta o princípio de autonomia, que é negativo, estático e de cautela, que nos convida a ter cuidado, mas não a caminhar, que não orienta nem dirige nosso avanço. Não basta não errar, é preciso acertar, é necessário atacar nosso problema sem descanso. E como este consiste em definir todo o universo, cada conceito filosófico terá de ser fabricado em função do todo. Diferentemente dos conceitos nas disciplinas particulares, o que se atém ao que parte é o que parte isolada do falso todo. Assim, a física nos disse somente o que é a matéria, e como só ela houvesse no universo, como ela fosse o universo. Por isso a física aspirou a se sublevar como filosofia autêntica, e como pseudo-filosofia subversiva é o materialismo. O filósofo, ao contrário, buscará da matéria seu valor como peça do universo, e dirá a verdade última de cada coisa. O que essa coisa é em função de todas, e esse princípio, a conceituação chama pantonomia, a lei da totalidade. O princípio da autonomia foi bastante proclamado desde o Renascimento até hoje, às vezes com exclusivismo funesto que enfriou o pensamento filosófico até paralisá-lo. Em contrapartida, o princípio de pantonomia, o universalismo, só teve a atenção adequada em algum momento da alma antiga, e no breve período filosófico que vai de Kant a Hegel, a filosofia romântica. Eu me atreveria a dizer que isso, e só isso, nos aproxima dos sistemas pós-kantiano, cujo estilo de pensamento nos é, quanto ao mais, demasiado extemporâneo.
Mas já é um grande achado essa única coincidência. Coincidimos com eles em não nos contentarmos com evitar errar e considerar que a melhor maneira de consegui-lo não é estreitar o campo visual, mas ao contrário, dilatá-lo maximamente, convertendo o imperativo intelectual em princípio metódico, o propósito de pensar tudo e não deixar nada de fora. Desde Hegel se esqueceu de que a filosofia é esse pensamento integral e que não é senão isso, como todas as suas vantagens e, naturalmente, com todas as suas falhas. Queremos uma filosofia que seja filosofia nada mais, que aceite seu destino com seu esplendor e sua miséria, e não se espreite invejosa. Queremos para si as virtudes cognitivas de outras ciências que outras ciências possuem, como a exatidão da verdade matemática ou a comprovação sensível do pragmatismo da verdade física. Não foi por acaso que, no último século, o filósofo tenha sido tão infiel à sua condição. Foi característico desses tempos no Ocidente não aceitar o destino, querer ser o que não se era. Por isso, foi uma idade construtivamente revolucionária. Em último sentido, abre aspas, espírito revolucionário, fecha aspas, significa não só desejo de melhorar, coisa que é sempre excelente e nobre, mas também crer que se pode, sem limites, ser o que se não é. Ser o que não se é. O que radicalmente não se é, que basta pensar numa ordem do mundo ou da sociedade que pareça ótimas, para que devamos realizá-las, sem perceber que o mundo e a sociedade têm uma estrutura essencial e impermutável, que limita a realização dos nossos objetos, e de um caráter frivolidade qualquer reformismo que não leve em conta. É preciso substituir o espírito revolucionário que quer utopicamente fazer com que as coisas sejam o que nunca poderão ser, nem tem por que ser. Pelo grande princípio ético de Píndaro, liricamente apregoava a dizer, sem mais assim, abre aspas, torna-se o que tu és, fecha aspas. É necessário que a filosofia se contente com ser essa coisa pobrezinha que é, e deixe disponível as dádivas que não lhe são próprias, para que se ordem com elas os outros modos e classes de conhecimento, a despeito do aspecto megalônomo que a filosofia aparenta ter num primeiro momento e pretende abarcar o universo e incurgitá-lo. Trata-se a rigor de uma disciplina nem mais nem menos modesta que as outras, porque o universo, ou tudo quanto há, é cada uma das coisas que há, mas só o universo de cada coisa. Portanto, só uma faceta de cada coisa. Nesse sentido, mas só nesse, o objeto da filosofia também é parcial, posto que é parte dela qual cada coisa se insere no todo, diríamos, sua parcela umbilical. Não seria incongruente afirmar que, afinal, o filósofo também é um especialista, a saber, um especialista em universos. Mas assim como Einstein, segundo vimos, faz da medição empírica, portanto, relativa, ou seja, faz com do que se considera à primeira vista como uma limitação e até um princípio de erro, precisamente o princípio de todos os conceitos físicos. Assim também a filosofia. Importa-me muito sublinhar isso. Faz da aspiração de abarcar intelectualmente o universo o princípio lógico e metódico de suas ideias. Faz, portanto, do que pode parecer um vício, um louco afã, seu destino rigoroso e sua fé e virtude, estranhará aos mais versados em matéria filosófica que eu chame esse imperativo de abarcar tudo, eu chame de princípio lógico. A lógica, inveteradamente, não conhece mais princípios do que a identidade e contradição de razão suficiente do terceiro excluído. Trata-se, pois, de uma heterodoxia que agora paro de disfarçar e anuncio.
Já veremos quando chegar a hora o sentido grave e as razões enérgicas que essa heterodoxia contém, mas ainda temos que acrescentar, entre outros menos urgentes, o novo atributo ao conceito de filosofia, um atributo que pode parecer demasiado inescutável para que mereça ser formulado. Entretanto, é muito importante chamamos de filosofia um conhecimento teorético, uma teoria. A teoria é um conjunto de conceitos no sentido estrito do termo conceito, e esse sentido estrito consiste em ser conceito num conteúdo mental enunciável. O que se pode dizer indizível, inefável, não é conceito em um conhecimento que consista na visão inefável do objeto. Será tudo o que vocês quiserem. Será, inclusive, se querem, a forma suprema de conhecimento, mas não é o que buscamos sob o nome de filosofia. Se imaginamos um sistema filosófico como o de Plotino ou de Bergson, que mediante conceitos nos demonstram que o verdadeiro conhecimento é uma êxtase da consciência, no qual se transpõem os limites do intelectual e do conceito e o conceitual, e tem contato imediato com a realidade, portanto, sem a mediação ou um intermédio do conceito. Diríamos que são filosofias, enquanto provam a necessidade do êxtase por meio não estático, e deixam de sê-lo quando se arrojam do conceito de imersão no místico transe. Recordem a impressão sincera que lhes produziu o contato com as obras místicas. O autor nos convida a uma viagem maravilhosa, ao que há de mais maravilhoso. Disse-nos que esteve no próprio centro do universo, na entranha do absoluto. Propõe-nos que refaçamos o caminho com ele, encantados, dispomos-nos a partir e a seguir docilmente o nosso guia. Desde logo surpreende-nos um pouco que quem tenha submergido em tão prodigioso lugar e elemento, em tão decisivo abismo, como é Deus, ou absoluto ou uno, não tenha ficado mais descomposto, mais desumanizado, com um novo timbre, mais distinto e outro de nós mesmos. Quando Teófilo Gautier voltou a Paris de sua viagem na Espanha, todo mundo viu isso em sua cara, porque trazia tostada pelo sol transpirenaico. Segundo a lei da Bretanha, os que desciam ao purgatório de São Patrício nunca mais voltavam a rir. A rigidez dos músculos zigomático, solícito, obreiros do sorriso servia como uma prova de sua excursão espontânea, subterrânea. O místico voltou intacto, impermeável à matéria soberana em que se banhou por um momento. Se alguém nos diz que voltou ao fundo do mar, dirigimos automaticamente o olhar à indumentária, a esperança de ver presos nela terros, resto de algas, corais, flora, fauna abissal. Mas a ilusão de que a viagem proposta nos oferece a tanta que calamos essa estranheza momentânea ao caminho resoluto juntos ao místico. Suas palavras, seus logóis nos seduzem. Os místicos costumavam ser mais formidáveis técnicos da palavra, os mais exatos escritores. É curioso e, como veremos, paradoxal que, em todas as línguas do mundo, o clássico do idioma do verbo tenha sido os místicos. Além de prodigiosos oradores, os místicos sempre tiveram um grande talento dramático. O dramatismo é a tensão sobrenormal da nossa alma, produzido por algo que anuncia para o futuro, no qual nos aproximamos mais a cada instante, de modo que a curiosidade, o temor e seu apetite suscitado por este algo futuro se multiplica por si mesmo, acumulando-se sobre cada novo instante. Se a distância que nos separa deste futuro tão atraente, é tão temível, é dividida em etapas. A subida a cada uma delas renova e aumenta a nossa tensão.
Quem vai cruzar o deserto do Saara sente curiosidade por suas bordas, onde a civilização termina, mas sente mais pelo que há mais além das bordas, pelo que já é deserto, e ainda mais pelo centro mesmo deste, como se nesse centro deserto fosse o máximo de si mesmo. Dessa maneira, em que, em vez de curiosidade diminuir conforme vai se acostumando, é como um músculo de que o exercício alimenta e o faz crescer. O que está além da primeira etapa impressa, mas interessa muito mais ao que está além deste primeiro além, e mais sucessivamente. Todo bom dramaturgo conhece o efeito da tensão mecânica que essa segmentação do caminho até o futuro enunciado produz. É por isso que os místicos sempre dividem seu itinerário até o êxtase das etapas virtuais, e às vezes trata-se de um castelo dividido em moradas inclusas umas às outras, como caixas japonesas que tem sempre outra caixa dentro. Assim, Santa Teresa outras vezes é a subida ao monte com obstáculos na ascensão, como em São João da Cruz, e às vezes é uma escada onde cada degrau nos promete uma nova visão, uma nova paisagem. A escada espiritual de São João Clímaco. Confessemos que ao chegar em cada um desses estágios, sentimos alguma desilusão. O que lá avistamos não é grande coisa, mas a esperança de que no próximo, enfim, se manifeste insólito e magnífico, nos mantém alertas e animados. Mas eis que, ao chegar à última morada, ao topo do Carmelo, o último degrau, o místico guia, que não parara de falar por um momento e nos diz, abre aspas, agora fique aqui sozinho, vou entrar em êxtase, na volta eu conto. Fecha aspas, esperamos docilmente, iludidos com a perspectiva de um místico retornar diante dos nossos olhos diretamente do abismo, ainda jorrando mistérios. Com o odor ocre dos ventos do além que se mantém apegado à roupa do navegante durante um tempo, e ei-lo que voltou e aproximou-nos e nos diz, abre aspas, pois sabe que não posso contar-lhe nada, ou quase nada, porque o que vi é em si mesmo incontável, indizível e inefável, fecha aspas. E o místico, antes tão loquaz, tão mestre nos falar, torna-se taciturno na hora decisiva, ou, o que é pior e mais frequente, nos conta do transmundo notícias tão triviais, tão pouco interessantes, que só desprestigiam o além. Como diz o refrão telesco, quando se faz uma longa viagem, traz-se algo para contar. O místico de sua travessia ultramundana não traz nada, ou quase nada que contar. Perdemos nosso tempo. O clássico da linguagem se faz especialista em silêncio. Com isso, queremos indicar que a atitude sensata perante o místico, no sentido estrito da palavra, não deve consistir no pedantismo de estudar os místicos como casos de clínica psiquiátrica, como se isso esclarecesse algo essencial de sua obra, opondo-lhe quaisquer outras objeções prévias, mas ao contrário, aceitando o que nos propõe e tomando-os pela palavra, pretende chegar a um conhecimento superior à realidade. Se de fato o espólio da sabedoria que o transe lhe proporciona valesse mais que o conhecimento teorético, não hesitaríamos nem por um instante abandonar a este que faz no místico. Mas o que nos dizem é de uma trivialidade e de uma monotonia insuperáveis. E isso os místicos respondem que o conhecimento exático, por sua própria superioridade, transcende a toda linguagem, que é um saber mundo. Só cada um por si pode chegar a ele. O livro místico se diferencia de um livro científico por não ser uma doutrina sobre a realidade transcendente, mas um mapa de um caminho para chegar a essa realidade, o discurso de um método itinerante da mente para o absoluto. O saber místico é intransferível e, por essência, silencioso.
É verdade que essa mudez, esse caráter intransferível de um saber também não poderiam servir como condições contra o místico. A cor dos nossos olhos veem e o som que nossa orelha ouve são a rigor indizíveis. A matiz peculiar de uma cor real não pode ser expresso em palavras, é preciso vê-lo, e só quem vê sabe propriamente do que se trata. E um cego absoluto não pode comunicar o que é cromatismo do mundo. Para nós é tão evidente, seria, pois, um erro desdenhar do que o místico vê, porque só ele poderia vê-lo. É preciso estipar do conhecimento a democracia do saber, segundo o qual não existiria o que todo mundo pode conhecer. Não há quem veja mais que os outros, e esses outros podem fazer outra coisa corretamente a não ser aceitar essa superioridade quando ela é evidente. Dito de outra forma, quem não vê tem de confiar em quem vê. Mas se dirá, como podemos nos certificar de que alguém vê de fato o que não vemos? O mundo está cheio de charlatões, de vaidosos, embusteiros e dementes. O critério nesse caso me parece difícil de encontrar. Eu acreditei que alguém vê mais do que quando essa visão superior, do que eu quanto essa visão superior, invisível para mim, proporcionar a ele superioridade visíveis para mim. Julgo por seu efeito. Conste, pois, que não é inefabilidade, nem impossível transferência do saber místico o que torna o místico pouco estimável. Já veremos como existem de fato saberes, por sua própria consistência, são incomunicáveis e inexoravelmente criam prisioneiros do silêncio. Minha objeção ao misticismo é que da visão mística não provenha benefício intelectual algum. Por sorte, alguns místicos foram, antes de místico, geniais pensadores, como Plotino, o mestre Eckhart e o Sr. Bergson. Neles contrasta peculiaridade e fertilidade do pensamento lógico ou expresso com a miséria de suas averiguações estáticas. O misticismo tende a explorar a profundidade e especula com abismático, pelo menos entusiasma-se com as profundezas, sente-se atraído por elas. A tendência da filosofia é de direção oposta. Não lhe interessa submergir no profundo, como a mística, mas ao contrário, emergir do profundo à superfície,